aí aos estudos com a mesma força, com a mesma garra, ou quem já estava cansado, quem já estava sem forças, com força e com garra, tá? Que vocês cresçam a cada dia nesse momento difícil aí que vocês estão todos em seus lares. Tudo bem? Nós vamos começar hoje com um livro novo, então quem não está com ele aí ainda, pega aí pra gente. Nós vamos começar com o movimento circular e eu vou abrir aqui para vocês. Estão vendo aí meu slide? Sim, Michele, bom dia. Bom dia. Que vocês tenham um dia lindo e abençoado, ok? Vamos começar aí então com o movimento circular. Bom, esse movimento é um movimento muito marcante aí na física, é um movimento que a gente vê com muita frequência, mesmo porque a Terra e a Lua, elas se movimentam, e o restante dos planetas, numa trajetória elíptica, mas uma elipse pouco excêntrica, que se assemelha, então, com um círculo. Então, a gente usa o movimento circular desde o movimento dos planetas, né? Repito, o movimento dos planetas é um movimento elíptico, mas que se aproxima muito ao movimento circular. Então, a gente faz cálculos para o movimento circular e os resultados são muito eficazes, né? Então, hoje a gente vai estudar não a causa do movimento circular, mas o movimento em si. Quando a gente estiver estudando a dinâmica do movimento circular, aí a gente vai estudar as causas, né? A gente vai entender que aí a gente tem uma aceleração centrípeta. Eu creio que no capítulo adjacente a esse. Bom, então o movimento circular, a gente tem aí um exemplo, ó, coloquei um reloginho para vocês se movendo aí. E a gente tem aí o ponteirinho dos segundos, que é um ponteiro que tem uma velocidade maior do que a velocidade do ponteiro dos minutos, que é maior do que o do ponteiro das horas. Então, notem que essa velocidade desse ponteiro, ela pode dizer respeito a um comprimento, mas ela pode dizer respeito a uma quantidade de ângulos que esse ponteiro varre na unidade de tempo. Então, quando a gente fala da quantidade de ângulo que esse ponteiro varre, a gente está falando de velocidade angular, tá? Então, tá aí, ó, o símbolozinho da velocidade angular. E deixa eu só abrir aqui meu caderninho, que eu tenho tudo que eu faço com uma caneta na mão. E hoje eu já não peguei ela, eu já tô sentindo falta aqui. Deixa eu só pegar a caneta e uma folha branca. Então, gente, essa velocidade angular está relacionada com a quantidade de ângulo que a gente vai varrer aí, ou que a gente vai andar na unidade de tempo. Então, olha só, o ponteiro dos segundos, ele dá uma volta completa em quanto tempo? Tem alguém aí? 60 segundos? Em 60 segundos. Então, a velocidade angular do relógio, do ponteiro dos segundos, é de 360 graus em 60 segundos. Essa velocidade angular, então, ela pode ser escrita de duas formas. A gente tem aqui velocidade angular, ó. Aqui. A gente tem aqui, então, velocidade angular, que é o quanto de ângulo que eu consigo varrer na unidade de tempo. Então, para uma volta completa, a gente daria 360, no caso do relógio, seria 360 graus em 60 segundos. Ou a gente varre aí
isso em graus, ou a gente pode fazer essa varredura pensando em radianos. Bom, quando a gente fala em radianos, a gente fica em função de π. Ok? Alguém sabe me dizer quanto vale π quando a gente está tratando de ângulos e não de medidas de comprimento? 180, Michele? 180 graus. Então, π é 180. Então, quando eu dou uma volta completa no relógio, eu vou ter 2π dividido pelo tempo aí. Então, 2π dividido pelo tempo, 2π radiano. Então, aqui a gente vai estar tratando com radianos e aqui, tratando com radianos, a gente está tratando de sistema internacional. Então, a gente trata de sistema internacional com radianos e não com graus. Notem que aqui em cima, quando eu faço essa equação, eu uso um tempo minúsculo, não é? E aqui também. Notem que aqui, quando eu vou explicar que é uma volta completa, eu uso um tempo maiúsculo. Por que dessa diferença? Perdão, gente, hoje eu tô com um soninho. Por que dessa diferença? Esse T maiúsculo, esse T minúsculo aqui, ΔT, diz respeito ao tempo gasto, a um tempo qualquer, a uma variação de tempo. Esse T maiúsculo diz respeito ao período. Michele, qual é a diferença, então, entre período e tempo? É que o período é o tempo para uma volta. Ok? Então, é o tempo para uma volta, é o período. Bom, no caso do ponteiro de segundos, deixa eu trocar de cor. No caso do ponteiro de segundos, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter a velocidade angular. Dando para ver aí ou tá muito ruim? Aí. Vai ser 360 graus dividido por 60 segundos. Então, qual que é a velocidade angular aí? 6 graus por segundo. Eu posso fazer também por radiano. Então, quantos pi radiano que um relógio completa em uma volta? Bom, se a gente observar aqui, ó, metade da circunferência é 180 graus. E é o que a gente chama de pi. Vou pôr um pi assim, porque eu não tenho pi aqui, viu? É o que a gente chama de pi. Então, se o relógio dá uma volta completa, então ele faz meia circunferência e meia circunferência. O que a gente tem aqui em uma volta é 2π radianos. Então, se a gente for fazer em função de radianos, a gente vai ter 2π dividido por 60 segundos. Então, a gente vai dar a resposta daqui assim, ó. π sobre 30 radianos por segundo. Alguma dúvida? Alguém que nunca viu isso? Michele, Oi. essa fórmula aí de cima, então, vai ser essa mesma aqui, ó. Essa aí que tá variação do tempo, vai ser essa mesma aí de baixo de 360 sobre o tempo? Então, essa daqui, ó, de 2π sobre período, é quando a gente quer achar em radianos, no sistema internacional. Essa daqui é quando a gente quer achar em graus. Só que isso é sempre para uma volta completa. Essa daqui é uma fórmula mais genérica. Então, às vezes, ele varreu
45 graus em 15 segundos. Então, vou achar a velocidade angular aqui, 45 graus, um tempo de 15 segundos. Essa aqui de baixo é para quando a gente tem uma volta completa. É quando a gente está trabalhando com a volta completa. Entendeu? Michele, obrigada. Então, tá. Então, agora que a gente já falou de período, surge a necessidade de duas novas grandezas. A gente ainda não havia falado sobre elas. E essas grandezas, então, a gente vai chamar elas de período e de frequência. E você tem que saber muito bem a diferença entre período e frequência. Gente, eu aconselho a vocês a entrar no material de vocês na frente de movimento circular, que vai ser a frente A4. E lá tem 7 aulas de movimento circular. Então, se você não tem familiaridade com radiano, se você não tem familiaridade com graus, se você nunca estudou isso aí, é bom que você dê uma olhada nessas aulas. Se você tiver tempo aí, são 7 aulas, cada uma de meia hora, se não me engano. É legal que vocês deem uma olhada, tá? O conhecimento nunca é demais, né? Seria interessante que vocês olhassem. Bom, essas duas novas grandezas, então, são o período. O que é período? O período é o tempo para uma volta completa. Então, o período ele vai ser dado em radianos por segundo. Perdão, ele vai ser dado em segundo e a frequência. Bom, então, lembrando sempre que o período é o tempo para uma volta. É o tempo para uma volta. Não é para 2 voltas, não é esse tempo aqui de baixo, ó, esse tempo aqui de baixo pode ser para qualquer ângulo. O período é o tempo para uma volta. É o tempo para uma volta. E a frequência? Cuidado com isso, porque essas duas grandezas elas são inversas e tem gente que acha que elas são uma coisa só. Então, cuidado com essa grandeza. Bom, a outra grandeza é a frequência. A frequência é justo o inverso, ó, do período. Então, período é T e período é igual a 1 sobre frequência. Frequência é F e frequência é 1 sobre período. Frequência é o número de voltas que eu dou na unidade de tempo. Então, por exemplo, qual é o período do ponteiro dos segundos? Não é retórica, é para vocês responderem. Qual que é o período do ponteiro dos segundos? 60 segundos. 60. 60 segundos. Ok? Agora, qual é a frequência do ponteiro dos segundos em 1 minuto? Por minuto. Qual que é a frequência por minuto do ponteiro de segundos? Quantas voltas? Frequência é o número de voltas que ele dá na unidade de tempo. Então, quantas voltas, quando eu pergunto frequência, é quantas voltas na unidade de tempo. Então, quantas voltas o ponteiro dá em 1 minuto, o ponteiro dos segundos dá em 1 minuto? Uma volta só. Uma volta. Uma volta. Então, a frequência do ponteiro dos minutos dos segundos em minutos é 1 volta. Deu para entender? Sim, Michele. Só que minuto não é sistema internacional. A frequência do ponteiro dos segundos, se a gente pedir sistema internacional, a gente vai ter quanto? 1 volta. Então, a unidade de tempo de frequência vai ficar assim, ó, voltas por segundo. Então, voltas por, se for no sistema internacional, vocês me disseram que é 1 volta por minuto. Ótimo. Mas e se for no sistema internacional? É 1 volta por 60 segundos.
Deu para entender? Ô, Michele, Fala. como é que faz para converter no caso aí, ó? Vamos supor que tá em graus e pede em radianos. Tem como. Pi é 180. Pi é 180. Pi é 180. Então, se você for converter de graus para radiano, pi é 180. Ok, Gui? Entendi agora. Eu sempre tenho dúvida na hora de trabalhar com esse radiano. É porque, assim, ó, quando a gente trabalha com radiano, a gente deixa em função de pi. Geralmente fica em função de pi, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se a gente fosse por... A hora que a gente vê o exercício, tem exercícios resolvidos. Sim. No livro eles colocam uma explicação muito difícil, colocando raio, eu não entendo é isso. Ah, não, não. Aquela explicação é para que você entenda o que é um radiano. Vou explicar para vocês aqui nesse slide. Esse slide meu vai ficar muito poluído, mas é o jeito, tá? Porque vão surgindo vão surgindo questões aí, né? Olha só, Gui. Imagina que você tem esse círculo e que esse aqui é um raio e que esse aqui é um raio, ok? Essa abertura aqui, se eu quiser, em vez de graus, dar ela em radianos, então aqui é R, peraí. A gente presta atenção nisso, quem não entende o que seria radianos. R. Porque isso aqui é a matéria de matemática, né? Eu creio que vocês vão ver isso já também. Tá? Eu tô aqui de enxerida no conteúdo que não é meu. Ó, vamos dizer que aqui é o raio e eu quero essa abertura. Essa abertura aqui, que dê como é que chama isso aqui, Angelina? Me ajuda aí. O arco? Arco. Um arco que o comprimento seja de um raio também, é a abertura de um radiano. Ah, entendi. Entendeu? Aham. Deve ser isso que você está falando, que ele está dizendo lá. Né? Não é disso aqui? É mais ou menos isso aí mesmo. É. Aí essa abertura aqui é 1 rad, não é pi rad, é 1 radiano. Então, essa abertura que você vai ter 1 radiano. 1 rad. Rad é assim, ó, viu, gente? Ó, igual segundo é S, velocidade é metros por segundo. Rad é rad mesmo. 1 radiano é rad. Então, é assim, Gui, a abertura que você tenha como comprimento aí do arco de um raio é a abertura de 1 rad. Entendi Ok? agora. Entendendo, gente, que isso tudo é coisa criada, né? Isso tudo é coisa criada. Então, resolveram... enquanto estava um cara falando assim, vamos chamar a abertura de 1 rad, aquela abertura que tem o comprimento do arco de um raio, o outro falou, vamos chamar de 360 graus. Por quê? Porque chamaram um ângulo reto de 90. Aí, 4 ângulo reto vai ser 360 graus. Então, é assim, são medidas diferentes para a mesma coisa, são visões diferentes de uma mesma coisa. Então, um cara que chamar isso de graus e o outro que chamar de radianos. Ô, Michele, Ah. outra coisa, o pi rad é diferente desse 1 rad, não é? Então, aí, quando a gente consegue rads que formam 180 graus, né? Ah, É tá, entendi. pi radiano, entendeu? Entendi agora. Aí você vai ter um rad, 2 rad. Quando tantos rad formar 180 graus, você tem um pi rad. Entendi, Michele, brigadão. Nada. Então, bom, como a gente tem essa nova grandeza, né? Que é a frequência, que é o número de voltas na unidade de tempo, a gente também pode reescrever essa primeira equação aqui. Ó, essa primeira equação. Bom, a gente viu que essa primeira equação, velocidade angular, é igual a variação do ângulo sobre variação do tempo.
E a gente viu que a gente pode escrever isso em radianos. Então, a gente pode escrever 2π sobre o período. Mas a gente entende que período é 1 sobre frequência, ó. Né? Aqui, ó. Período é 1 sobre frequência. Então, no lugar de período, a gente pode escrever 1 sobre frequência. E aí, a gente vai ficar com uma divisão de frações. E era legal que vocês estivessem copiando isso. 2π sobre 1 sobre frequência. A frequência que está dividindo aqui, ó, ela vai passar para cá o quê? Multiplicando. Então, essa velocidade angular, ela também pode ser escrita em função da frequência. E aí vai ser 2πf, velocidade angular, ou se você colocar em graus, vai ser 360, ou o número de voltas aí, vezes a frequência. Ou delta θ vezes a frequência. Por que que a gente está trabalhando aqui, eu pus 2πf e não coloquei o 360? Gente, porque esse 360 aqui é só para que a gente entenda o tempo para uma volta. Na verdade, a equação ela é assim, ó, mais genérica, né? Mais abrangente. Mas aqui é para que a gente entenda para uma volta. E acaba que é mais fácil para o aluno entender isso para uma volta do que a gente fazer isso nesse genérico aí. Aqui a gente tem o relógio de novo. E vamos fazer agora para o ponteiro das horas. Vamos pensar aqui um pouquinho no ponteiro das horas. Bom, qual é a velocidade do ponteiro das horas? Velocidade angular em radianos. Bom, para ele fazer 2π radiano, que é 360 graus, o ponteiro das horas leva quanto tempo em segundos? Tem alguém aí? 3.600? 3.600. Então, vai ser 2π radiano dividido por 3.600 segundos. Vocês estão entendendo, gente? Sim, Michele. Ótimo. Tentando acordar a Carol ali. Errei mesmo. Vamos para a próxima. Deixa eu apagar isso aqui. Aí, que bonitinho. Agora a gente vai ver que a gente pode ter uma outra velocidade. A primeira que a gente viu, então, vamos voltar. É essa velocidade que é chamada de velocidade angular. Ah, Michele, mas tem outra velocidade dentro da mesma velocidade? Sim. Olhem só, enquanto esse ponteiro ele pode ser observado como movimentando ângulos na unidade de tempo, a gente também pode enxergar esse ponteiro assim, ó, movimentando comprimento, ó. Espera aí, deixa eu engrossar esse negócio. Ó, eu não posso dizer que ele andou esse comprimento aqui, ó, por exemplo. Ó. E aí vamos entender que aqui ele andou vai ser um pouco mais que um quarto. Devia ter feito retinho, né? Aqui ele andou ó, um pouco mais que um quarto do comprimento de circunferência. Vocês estão vendo? Então, eu posso entender isso daqui tanto para ângulo, ó, que aí ele teria andado 45 graus, quanto eu posso entender que ele andou o comprimento de circunferência dividido por 4. Um quarto comprimento de circunferência. Todo mundo enxerga isso? Sim, Michele. Ótimo. Então, nós temos dois tipos de velocidade. Nós temos a velocidade angular, nós temos a velocidade escalar. Essa velocidade escalar, ó, diz respeito, esse vetor aí em vermelho, tá? Esse vetor aqui em vermelho. Esse vetor em verde diz da aceleração, que mantém esse corpo na trajetória curvilínea.
Essa aceleração para que um corpo fique na trajetória curvilínea, ela é chamada de aceleração o quê? Centrípeta. Centrípeta. Então tá. Então essa velocidade que eu estou desenhando aí, ó, ela é a velocidade escalar, tá? Ela é a velocidade vetorial, também chamada de velocidade linear. E aí ela tem o módulo da velocidade relativo ao quanto ela anda de comprimento de circunferência na unidade de tempo. Então, se a gente for tratar dessa velocidade aí quanto a uma volta completa, seria então, deixa eu escrever aqui para vocês, quanto a uma volta seria a velocidade, vai ser igual ao comprimento de circunferência. Velocidade não é distância sobre tempo? Que distância estaria se percorrendo em uma volta? Comprimento de circunferência. Em quanto tempo? O tempo para uma volta a gente chama de quê? De período. Então, essa velocidade escalar é o comprimento de circunferência sobre o período quando a gente está tratando de uma volta completa. A direção dessa velocidade vetorial, ela é sempre tangente à circunferência. Perdão, gente. Ela é sempre tangente à circunferência e o sentido. Então, ali, quando a gente estava tratando de velocidade angular, a gente está falando de uma grandeza escalar. Agora, a gente está falando de grandeza vetorial, de grandeza vetorial, que aí ela tem módulo, direção e sentido. Então, a direção é sempre tangente à circunferência, ó. Tangente é uma reta que toca a circunferência em um único ponto. E o sentido, ele pode ser horário ou anti-horário. Esse nosso exemplo aí, tá em que sentido? Deixa eu ver se eu solto de novo. Peraí, aí. Qual sentido? Horário. Horário. Vamos para o próximo slide. Olha aí que legal. Se vocês verem que o sentido que a direção é tangente à trajetória. Se por acaso essa força do centro para, o que acontece? Ele sai pela tangente. Então, quando o carro está fazendo uma curva e ele sai, a gente diz que ele saiu pela tangente. Então, tá. Então, quando a gente tem um movimento chamado movimento circular e uniforme, a gente vai ter que ter cuidado com essa caracterização. O movimento ele é circular, mas ele é uniforme. Bom, só de ele ser circular, todo movimento que faz curva, ele tem aceleração. Ele tem aceleração. É impossível ter um movimento circular sem aceleração. Essa aceleração é chamada de aceleração centrípeta. Então, existe aceleração, só que essa aceleração é chamada de centrípeta. Michele, mas como é que ele é uniforme e ele tem aceleração? Bom, ele tem a aceleração aqui para o centro, mas ele é uniforme porque ele não tem aceleração aqui. Ele é uniforme porque ele não tem aceleração no sentido, não na direção, porque pode ter no sentido oposto, na direção da velocidade escalar. Então, notem que aqui o movimento é classificado tendo e não tendo aceleração. Bom, a direção varia o tempo todo. Por que a direção varia o tempo todo? Bom, a velocidade escalar,
ela tem módulo constante, porque ela não vai ter, então, aceleração na direção da velocidade. Gente, para o movimento circular e uniforme. Um exemplo de movimento circular e uniforme é o relógio. O relógio, ele tem movimento circular e uniforme. Mas a aceleração centrípeta, ela sempre vai ter um valor, né? Ela sempre vai existir no movimento circular. Existe. Ela tem que ter. Mas eu estou dizendo assim, ó, aqui, quando a gente linka, quando a gente fala em circular, tem que ter uma aceleração, e ela é chamada de aceleração centrípeta. Mas quando fala uniforme, a gente tem na nossa mente que não existe aceleração. Não é assim? Movimento uniforme, aceleração. Mas a gente tem dois tipos de aceleração. A gente tem aceleração que muda o módulo da velocidade, e a gente tem aceleração que muda a direção da velocidade. Então, aqui a gente tem a aceleração que muda a direção da velocidade, mas a gente não tem aceleração que mude o módulo da velocidade. Então, vamos notar isso? No movimento circular e uniforme, nós temos aceleração que muda a direção do movimento. E nós não temos aceleração que muda o módulo. Então, no movimento circular uniforme, a gente tem um tipo de aceleração. Que aceleração é essa? É a aceleração que muda a direção, não é? O que é a direção? É o corpo da seta. Então, vamos olhar aqui, ó. Olha lá. Vocês estão vendo que o corpo da seta, ele muda o tempo todo, ó. Ora é horizontal, ora é vertical, ora é oblíquo. Então, a gente tem uma aceleração mudando a direção desse corpo. Mas a gente não tem aceleração que mude o módulo da velocidade. Nós não temos. Então, esse movimento é chamado de movimento circular e uniforme. Entenderam? Sim, Michele. Ótimo. Ô, Michele, Então, fala. o valor da aceleração centrípeta vai ter valor, por acaso? Vai, só que não é agora que a gente vai calcular, não. Agora a gente não vai trabalhar com as causas desse movimento. A gente vai trabalhar é porque a gente setoriza, porque senão a gente fica perdido, né, gente? É muita informação. Então, hoje a gente vai trabalhar só com as velocidades. Quando a gente chegar na dinâmica do movimento circular, aí a gente vai trabalhar com os porquês, a gente vai trabalhar com a aceleração centrípeta, a gente vai descobrir quem é essa aceleração centrípeta em cada movimento. Porque no relógio é um movimento circular, tem uma aceleração centrípeta. Quem causa ela? Na curva, é um movimento curvilíneo, tem aceleração centrípeta. Quem causa ela? No movimento dos planetas, tem uma aceleração centrípeta. Quem causa ela? Então, essas causas, a gente vai estudar na dinâmica do movimento circular. Hoje a gente vai estudar só as velocidades, a gente vai estar tratando só de velocidade. Igualzinho quando a gente estuda lá em cinemática, no início da cinemática, a gente estuda velocidade, a gente estuda que a velocidade mudou, a gente estuda aceleração. Mas aí você fala assim, mas quem que está fazendo essa aceleração, Michele? Eu falo para vocês, não importa. Não importa, nós estamos só trabalhando com velocidade, tá? Depois, lá na frente, a gente vai decifrando essas coisas. Então, ó, no movimento circular uniforme, então fique claro que a gente pode ter movimento circular acelerado e desacelerado. Mas hoje a gente está estudando um movimento circular uniforme. No movimento circular uniforme, o meu tempo para uma volta é sempre o mesmo. Então, o meu tempo a gente vai chamar de período, que é o tempo para uma volta, tá? Então, entram dentro desse movimento o relógio, os planetas, entram nesse movimento qualquer coisa periódica, tá? Qualquer movimento circular periódico, que se repita na mesma unidade de tempo. Então, nesse movimento circular uniforme, a velocidade escalar é constante, ou seja,
a gente vai fazer uma volta na mesma unidade de tempo. A direção varia sem parar. Então, olha só, o tempo todo, ó, essa seta em vermelho está variando a direção. A velocidade angular é constante, então se ele percorre um comprimento de circunferência sempre no mesmo tempo, automaticamente ele vai percorrer a mesma quantidade de ângulos na unidade de tempo. A partícula sempre volta para sua posição inicial. Então, aí a gente tem uma implicação quanto a deslocamento. No movimento circular uniforme, ele é periódico. A cada volta completa, qual é o valor do deslocamento? 360 graus, Michele? Nulo, não? Então, mas pensa, se ele sai de um lugar e volta para o mesmo lugar, quanto vale o deslocamento? Zero. Ah, tá. Zero, Deslocamento, zero. zero. Entendeu? Então, a partícula sempre volta para a posição inicial. Então, esse movimento vai se chamar de movimento periódico, tendo que o período a gente usa T e a frequência a gente usa F. Até aqui tá tranquilo? Tá sossegado? Sim. Sim, Ótimo. Michele. Ótimo. Vamos para a próxima. Bom, então a gente vai ter as seguintes equações de novo, né? Só para a gente ir revendo e revendo e revendo. Bom, a gente tem que velocidade, então, é distância sobre tempo. Essa distância que a gente está falando no movimento circular é o comprimento de circunferência. E aí, comprimento de circunferência é o quê? Comprimento de circunferência é igual a 2 pi r. Então, no lugar do... Qual é a distância percorrida no movimento circular? A distância de um período. É um comprimento de circunferência. Então, ao invés da gente trabalhar aqui com a distância D, a gente vai trabalhar com a distância que é o comprimento de circunferência, que é C. E quanto é que ele vale? Ele vale 2 pi r. Vem lá da matemática, né? Comprimento de circunferência é 2 pi r. E aí, ao invés de a gente usar um tempo t qualquer, a gente vai usar o período. O que é o período? É o tempo para uma volta. Ok? Então, a velocidade escalar vai ser dada por essa equação. V igual a 2πr sobre t. Sabendo que o período é 1 sobre a frequência, a gente também pode escrever que a velocidade é igual a 2πr f, que aí no lugar de período a gente põe 1 sobre frequência, mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, ok? A velocidade angular, então, no sistema internacional vai ficar em função de radianos. Então, a velocidade angular vai ser 2π, que é 360 graus, dividido pelo período. Como o período é o inverso da frequência, eu também posso escrever que velocidade angular é 2πf. Essas equações vão todas para a capa do caderno de física. Você precisa saber elas de cor. Ok? Anotem aí que agora a gente vai fazer uma gracinha com essas equações. Vou esperar vocês anotarem. Vamos falar agora para mim, já que você não está assistindo a aula, princesa. Pronto? Sim, Michele. Então tá. É para anotar mesmo, gente. Não é para falar assim sem anotar, não. É para anotar para que vocês entendam o próximo passo. Bom, então observem aqui. Se eu tenho que a velocidade escalar é 2πrf e que a velocidade angular é 2πf, notem que, ó, se a gente fizer assim, ó,
Ó, isso aqui é 2πf. Notem que isso aqui é 2πf também, ó. Sim, obrigada, filha. Isso aqui, ó, 2πf, não é velocidade angular? Ó. Ui, que coisa feia. Aqui, não é velocidade angular? Então, eu posso dizer, dessas equações, que velocidade escalar é igual a velocidade angular vezes r. Essa equação aí, gente, a gente vai usar ela para todas as vezes que a gente for usar transmissão de movimento. Essa equação é muitíssimo usada, tá? Então, você tem que saber. Oi, pode falar. Volta para mim um pouquinho, porque o meu travou aqui, por favor. Ah, tá. Vocês copiaram? Era para vocês ser copiado, para vocês entenderem o que eu estou fazendo aqui. Quando não copia, não entende. Vou voltar. Vou esperar copiar. Quem não copiou, copie para mim. Essa equação, vou falar qual. Vou copiar essa equação. Essa equação. Essa equação. E essa equação. Copiou? Sim. Sim, Michele. Então tá. Agora, vou pôr esse novo aqui. Olha só. Essa equação aqui, ó, é essa aqui, ó. Ok? Essa equação aqui é essa daqui. Notem que essa daqui, ó, velocidade angular é 2πr. Perdão, é 2πf. E notem que essa aqui é 2πrf. Qual que é a diferença entre as duas? A diferença entre as duas é só este r. Sim? Sim. Agora, olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Isso aqui, ó, 2π vezes f. É isso aqui, não é? 2πf. Isso aqui não é velocidade angular? Então, no lugar de 2πf, eu vou colocar a velocidade angular. Então, ficou assim, ó, a velocidade escalar é igual a velocidade angular vezes r. Então, ó, velocidade escalar é igual a velocidade angular vezes r. Então, eu posso fazer mais uma inferência aqui. Eu posso dizer, então, que velocidade angular vai ser igual a velocidade escalar dividido por r também. Não posso? Pode. Então, beleza. Então, quando a gente estiver tratando com comparação de movimentos, isso aqui a gente usa para comparar movimentos. Comparação de movimentos de dois pontos distintos. A gente usa isso aqui, gente, para comparar movimentos de dois pontos distintos no mesmo sistema. Então, você tem um mesmo sistema e tem dois pontos distintos. Então, a gente vai usar essas duas equações para comparação. Então, sempre uma dessas duas aqui, ó, um desses dois aqui, ou a velocidade escalar ou a velocidade angular, serão iguais quando a gente compara dois movimentos de pontos distintos. Então, essas equações, elas são eficazes na hora de descobrir essas diferenças ou essas igualdades. Ok? Ok. Ok. Então, tá. Agora que a brincadeira vai ficar boa. Copiem isso aqui igualzinho eu copiei, ó. Porque se você não copia, depois a hora que você vai ler, você não entende como é que você chegou nesse final aí. Ô, gente, vão fazendo do jeito que eu tô falando, porque eu não tenho quadro, eu não fico observando o que vocês estão fazendo. Então, é importante que vocês vão seguindo aí a minha orientação.
Posso apagar? Pode, Michele. Pode, Michele. Ok. Pode. Então, tá bom. Então, vamos fazer um exercíciozinho aí? Bom, uma roda de bicicleta de raio 30 metros executa 20 voltas em 5 segundos. Voltas por segundo. Isso aqui está falando de quê? Que grandeza é essa? Frequência? Frequência. Então, notem que vocês têm que ser capazes de identificar a frequência dentro do enunciado. Por quê? Porque no sistema internacional, vou falar para vocês qual que é o valor no sistema internacional agora, fica fácil, mas quando ela não está no sistema internacional, fica complicado. Então, isso aqui é a frequência. Então, você tem que bater o olho nesse enunciado e entender isso. Bom, Michele, ele é frequência, mas está 20 voltas por segundo. Beleza, vamos melhorar isso aí. Frequência é igual a 20 voltas. Então, gente, a frequência é dada em voltas por segundo. Ou, assim, voltas... O que mais pode ser? Estou tentando achar outra palavra aqui, não estou achando. Voltas, então 20 voltas por 5 segundos. Bom, 20 voltas por segundo vai dar quantas voltas aí para 1 segundo? Vai dar 4, não é? 4. Vai dar 4 voltas por segundo. Então, por segundo. Isso daí, voltas por 1 segundo, o número de voltas em 1 segundo vai ser chamado de hertz. Ah, Michele, que trem difícil, não sabia que isso não é nada difícil. É o número de volta em 1 segundo, é chamado de hertz. Isso é sistema internacional. Então, quando ele vem assim, ó, uma roda de bicicleta de raio 0,3 metros com 4 hertz de frequência, fica fácil de você achar a frequência. Agora, quando ele vem desse jeito aí, executa 20 voltas em 5 segundos, em geral, os alunos têm mais dificuldade. Então, é importante que você enxergue esse 20 voltas em 5 segundos e já veja que isso está falando de frequência. Ok? Até aqui? Então, achamos a frequência que é 4 Hz, porque é 4 voltas por segundo. Bom, outra unidade frequente aí, usada para frequência, é RPM. Ah, é isso que eu queria a palavra, era rotações. Não pode ser voltas, ou pode ser rotações. A minha mente tem hora que me trai, palavra mais simples. Então, a frequência no sistema internacional ela é dada em hertz, tá? Mas ela também pode ser dada, por exemplo, em RPM. O que quer dizer RPM? Rotações por minuto. Notem que não é sistema internacional, porque não é por segundo, mas não deixou de ser frequência. É quantas rotações que eu tenho na unidade de tempo. Ok até aqui? Sim. Então, a letra A, ele pediu justo a frequência. Então, a gente determinou a frequência, 4 voltas por segundo. No segundo, aí, na letra B, ele pede para a gente achar o período. Bom, período é igual a 1 sobre frequência. Então, o período é 1 sobre 4. Então, o período é 0,25 segundos. O que quer dizer? Essa roda aí, ó, ela dá uma volta em 1/4 de segundo, em 0,25 segundos. Então, em 1 segundo, ela dá 4 voltas, que é a frequência. Então, se ela dá 1/4 de segundo para uma volta, então em 1 segundo ela dá 4 voltas. Isso é a unidade que é a grandeza que a gente chama de frequência. Todo mundo entendeu? Sim, Michele. Beleza. Então, aqui não está pedindo, a letra C não está pedindo, mas eu vou aproveitar e vou fazer uma letra C aqui, ó. Vamos achar com essa letra C a velocidade escalar. Vamos achar a velocidade escalar.
Para a gente achar a velocidade escalar, a gente sabe que a gente vai fazer velocidade escalar é igual ao comprimento de circunferência dividido pelo período. Tá muito ruim aí de enxergar? Deixa eu engrossar isso aqui. Não tem negrito, não? Tem, não. Vou aumentar a letra, então. Então, vai ser comprimento de circunferência dividido pelo período. Comprimento de circunferência é quanto? É 2 vezes I vezes R dividido pelo período. Gente, fiquem atentos ao seguinte. Agora, eu estou querendo achar velocidade escalar. Eu estou falando de ângulos? Não. Quando eu não falo de ângulos, π não tem o valor de 180. Então, quando eu falo de ângulos, vamos fazer uma caixinha aqui extra. Quando eu falo de ângulos, π vale quanto quando eu falo de ângulo? 180. 180. Então, se falo de ângulo e é 180 graus. Quando não, vale quanto? 3,14. Quando tá falando de comprimento, aqui quando eu falo assim, ó, que a velocidade escalar é o comprimento de circunferência, eu estou falando de comprimento, não estou falando de ângulo. Estou falando de comprimento de circunferência. Se eu estou falando de comprimento, o π vale quanto? 3,14. Então, entender essa diferença é fundamental. Se você tem essa dúvida, anota essa caixinha aí, ó. Coisa simples, mas coisa bonita, coisa fina, coisa chique, para que você entenda o que você vai fazer. Que você não faça bobagem. Escreve essa caixinha aí para mim, faz favor. Então, vamos continuar aqui. Então, vai ser 2π, 2 vezes π. Ah, Michele, mas você põe só 3, você não põe 3,14. Eu já falei para vocês 1000 vezes que eu não ponho 3,14. Não gosto de trabalhar com um número decimal. Então, vai por 2 vezes π, que é 3, porque aqui eu estou falando de complemento de circunferência, não de ângulo, então π vale 3. O raio é 0,3 dividido pelo período. O período é quanto? 1 sobre 4. 1 sobre 4. Então, passa esse 1 sobre 4, passa o 4 para lá, multiplicando, não é assim? Então, vai ficar 2 vezes 3 vezes 0,3 vezes 4. Eita. 3 vezes 2 vezes 0,3 vezes 4. Isso aqui vai dar 7,2. 7,2. Se eu coloquei em metros, porque era 0,3 metros, vai dar metros por segundo, porque eu coloquei o tempo em segundos. Então, vai ser 7,2 metros por segundo. Quer dizer aí, ó, que numa pedalada você anda 1/4, né? Então, o período é o tempo para uma volta. Numa pedalada você anda 1/4. Então, a gente inverteu aí de 1/4. Ô, Michele. Oi. Então, isso aí é a velocidade da bicicleta? É a velocidade da bicicleta. Então, ó, ela anda 7... Ó, quando você dá uma pedalada, para uma pedalada, você vai andar aí 7,4, 7,2 metros. Beleza, gente? Sim ou não? Sim, Michele. Então tá, posso passar para o próximo. Copiaram tudo isso? Sim. Então, vamos lá. Agora ele quer a velocidade angular da roda. Vamos lá, ó. Vou fazer a velocidade angular, vai ser 2π vezes a frequência. Agora é angular. É angular. Vocês querem que eu faça tudo ou só fazer assim, dá para vocês entenderem? Vocês querem que eu faça igual eu fiz da outra vez?
Por mim, tá bom, assim, acho que dá para entender, Michelle. Então tá. Notem que agora esse π não é mais 3,14. Por quê? Porque agora eu estou tratando de ângulo, não estou tratando de comprimento. Então, são coisas diferentes. A Michelle mete tudo π, mas é diferente, não é o mesmo π. São π's diferentes. O π para ângulo é 180, o π para comprimento é 3,14. Então, não confundam isso. Então, olha aqui, ó, que eu deixei em função de π. Então, a gente tem, ó, velocidade angular é 2πf, ou 2π sobre o período. Vai dar na mesma. Se a gente colocar 2π sobre o período, vai ser 1 sobre 4, você passa o 4 multiplicando, vai ser 2π vezes 4, do mesmo jeito. Então, 2 vezes 4, 8 π radianos por segundo. Isso é sistema internacional. A Michelle podia fazer, então, em ângulos para eu entender. Se você quer em ângulo, no lugar do π aqui, você põe o quê? 180. Então, você tem 8 vezes 180, que dá aí 1.440 graus por segundo. Aqui tem a velocidade linear que a gente já fez, né? A 7,2 metros por segundo. Printaram aí? Copiaram aí? Se printou, não basta printar. Tem que passar limpo depois. Então, vamos lá. Nós já vamos aí para aceleração vetorial. Achei que ia estar no outro capítulo, mas está aí mesmo. Aceleração vetorial. A gente tem dois tipos de aceleração. A gente tem a aceleração tangencial e a gente tem a aceleração centrípeta. Então, o que é a aceleração? Bom, gente, a aceleração é a grandeza que muda a velocidade. Só que velocidade é grandeza vetorial. Então, ela tem módulo, direção e sentido. Então, se a gente tiver uma aceleração que muda o vetor da velocidade, a gente vai chamar ela de aceleração centrípeta. Se a gente tem uma aceleração que muda o módulo da velocidade, a gente vai chamar ela de aceleração tangencial. Então, a aceleração que muda o vetor é a centrípeta, a aceleração que muda o módulo é a tangencial. Então, ó, se muda o módulo, tá aqui. Se muda o módulo, ela se chama tangencial. Se muda a direção, ela se chama centrípeta. Ok? Então, observem aqui, ó, esse quadro aqui. A gente tem um corpo aqui se movendo, né? E aí, a velocidade dele é essa aqui, ó. No movimento circular, aqui a trajetória está aqui, ó, a trajetória curva, ó. Essa é a trajetória. Então, essa linha pontilhada, ó, diz respeito à trajetória. Ele tem sempre a velocidade tangente à trajetória, ou seja, toca na trajetória em um ponto só, ok? A aceleração tangencial, ela está na mesma direção da velocidade, só que ela pode estar, como nesse quadro, a favor ou contra a velocidade. Quando ela está a favor da velocidade, e essa aceleração é a tangencial que a gente está falando, a gente vai dizer que o movimento é acelerado. Quando a aceleração tangencial está contra a velocidade, a gente vai dizer que esse movimento é retardado ou desacelerado. Essa aceleração aqui, que é a centrípeta, ela só muda a direção. Ela faz com que esse vetor aqui em azul mude a direção. Então, quando ele estiver aqui, ó. Peraí. Aqui, ó. Quando ele estiver aqui, olha se a direção não está mudando, ó. Ele é esse. Quando ele está aqui, ó, ele é esse. O módulo aqui pode ser mudado pela aceleração tangencial. Então, aqui a gente tem uma aceleração tangencial. Então, o que vai acontecer? O módulo vai aumentar. Ó. E esse aqui aumentou mais ainda, porque a gente tem uma aceleração tangencial.
Mas ele mudou assim, ó, a direção por causa da aceleração centrípeta. Então, a aceleração tangencial fez com que esse vetor crescesse, a aceleração centrípeta fez que esse vetor mudasse de direção. Notem que o sentido é o mesmo, sentido horário, certo? Mas a direção está mudando e o módulo está mudando. O módulo muda, perdão, por causa da aceleração tangencial, a direção muda por causa da aceleração centrípeta. Ok. Ok. Ô, Michele, Ah, então a velocidade sim vai ficar aumentando? não. O primeiro que a gente estudou foi o movimento circular e uniforme. No movimento circular e uniforme, a gente não tem aceleração tangencial. Então, a gente tem só aceleração centrípeta. Agora a gente evoluiu, nós estamos em um outro movimento, que agora aparece aceleração tangencial. Entendeu, Gui? A gente pode Entendi. ter um movimento uniforme, circular uniforme, e a gente pode ter um movimento circular uniformemente variado. E a gente pode ter um movimento circular variado. Eu entendi, mas por exemplo, no caso dele variado aí, a aceleração tangencial sempre vai ficar aumentando a velocidade. Sempre vai ficar? Aumentando a velocidade, se ela tiver a Não, favor? não. Olha aqui, ó. Aqui está aumentando, mas aqui está diminuindo. Entendi. Então, Mas eu falo assim, depende. vamos supor que você ligou o ventilador, né? Sim, Aí a aceleração tangencial está do lado tá do lado da sim, velocidade. sim. Nesse momento, sem eu desligar, a velocidade sempre vai estar aumentando o valor? Vamos Se supor, de 1 para Não. 2, 3, 4 por Aham, segundo? aham, aham. É assim, ó. Você liga o ventilador, aí você nota que ele começa. Tu vai aumentando. Então, quando ele vai aumentando, você está nesse tipo de movimento aqui, ó. Nesse aqui. Acelerado, né? E circular. Então, você tem aceleração centrípeta, porque um ponto na hélice do ventilador está fazendo um círculo, mas você tem aceleração também tangencial, porque a velocidade do ventilador vai aumentando. Chega num ponto que o ventilador chega na velocidade que você deseja, aí ele passa a executar movimento circular e uniforme. Se você vai lá e desliga, aí ele passa a realizar movimento retardado. Então, ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até parar. Nos 3 casos do ventilador ligando, do ventilador ligado e do ventilador desligando, você tem aceleração centrípeta em todos eles. Sim? A Entendi. aceleração tangencial você tem no começo, na arrancada do ventilador, e no final, na parada do ventilador. No começo, a aceleração tangencial tem mesma direção da velocidade. No final, a aceleração tangencial tem sentido oposto da velocidade. Entendi. Ok? Então tem uma hora que ele vai ficar uniforme, né? Porque eu fiquei pensando Tem, assim, tem. só aumenta, não faz Não, não. sentido. Não, você vê que você escolhe a velocidade. Então, ele começa a girar. A hora que ele chega na velocidade escolhida, aí ele entra em movimento circular uniforme. Entendi agora. Beleza? Beleza, obrigado. Nada. Você pode achar uma aceleração resultante. Você tem a tangencial, você tem a centrípeta, a aceleração resultante, você vai fazer aí pela regra do paralelogramo, você vai achar a aceleração resultante. Ok? Ok? Sim, Ok, Michelle. Michelle. Ótimo. Então, vamos lá entender de acelerações. Tá aí meu reloginho. Maluquete. Vamos lá. Movimento. Agora nós vamos fazer essa tabelinha, gente. Ela é muito útil para que a gente entenda como é que funcionam as acelerações. Então, vamos lá. A gente tem aqui um movimento e a gente tem aqui a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, ela muda o que da velocidade? A função da aceleração é mudar a velocidade. Mas a aceleração centrípeta, ela muda o quê? Direção. Direção. Aceleração tangencial, ela muda o que da velocidade? O módulo. O módulo. Isso aí. O módulo. Notem que essa aceleração tangencial, ela muda o módulo. Então, pode ser que ela zere e puxe para o outro Tangencial lado. muda a direção. A tangencial, não. A tangencial muda o módulo.
Ah, é. Que muda a direção é a centrípeta. Mas a tangencial, gente, ela pode chegar a mudar o sentido também, a tangencial. Por quê? Imagine que eu estou girando alguma coisa. Deixa eu pôr minha carinha aqui para vocês me verem. Imaginem que eu estou girando alguma coisa aqui. Aqui, ó. Meu pendrive, né? Aí tá para esse lado, ó. Aí, se eu reduzir aqui, ó, a aceleração tangencial, eu posso reduzir para que ela vá para o outro lado, para que ela gire ao contrário. Então, essa aceleração tangencial, ela pode ser de movimento desacelerado e ela pode desacelerar a ponto de fazer ele voltar no outro sentido. Entendeu? Ele tá horário. Aí você freia, faz força contra e aí ele passa a girar para o outro lado. É igual quando você está no liquidificador, e aí, sabe aquele pulsar do liquidificador? Que ele girou ao contrário, para você lavar ele? Então, você está girando ele para um lado. Aí, em vez de você desligar e pôr no zero, você desliga e põe no pulsar, mas ele já estava girando para o outro lado. Então, você muda a direção. Aliás, você muda o sentido. Então, ele está no sentido anti-horário, aí você vai frear o ventilador, e depois, aí ele vai ser freado anti-horário, aí depois ele gira no anti-horário, tá? Pode isso acontecer, mas eu nunca vi exercício com isso não, mas pode. Então, vamos lá, vamos ver os movimentos. Movimento retilíneo. Bom, se ele é retilíneo, a direção, a aceleração centrípeta é nula. Se ele é uniforme, uniforme diz respeito à aceleração tangencial. Então, também é nula. Então, olhem que eu linkei azul com azul, porque retilíneo diz de não ter aceleração centrípeta. Ok? Agora, vamos lá. Movimento circular e uniforme. Se ele é circular, eu tenho que linkar com a aceleração centrípeta. Ele tem aceleração centrípeta. Agora, se ele é uniforme, eu linko com o quê? Com a aceleração tangencial nula. Por quê? Porque ele vai ter sempre um período constante, ok? Esse que a gente vai mais estudar aqui no movimento circular. Agora, movimento retilíneo uniformemente variado. Retilíneo linka não ter aceleração centrípeta. Então, a aceleração centrípeta é nula. Mas ele é retilíneo uniformemente variado. Não, uniforme. Uniformemente variado. Se ele é uniformemente variado, ele tem aceleração. Vamos para o próximo. Movimento circular. Se ele é circular, ele tem que ter aceleração centrípeta. E se ele é uniformemente variado, ele vai ter que ter aceleração tangencial também. Deu para entender? Perfeitamente. Sim. Ótimo. Oi, Michele, no livro tem uma tabelinha parecida com essa, e aí tem um A sozinho, junto. É o quê? Tem o quê junto? Tem uma tabelinha, aí tem 3 As. Um que é a direção, um que é o módulo e o outro é o quê? É porque o outro é a aceleração resultante. Ah, tá. Obrigada. Então, vai ter resultante? Vai. Se tiver uma aceleração, já tem resultante. Tá? Muito bom, é legal ir acompanhando aí pelo livro. Legal. Então, vamos lá para o próximo slide. Agora é bem legal, ó. Agora a gente vai ter transmissão de movimentos. Assim, ó, a gente tem o movimento circular, mas a gente acopla esse movimento circular outras peças. E daí a gente vai ter os sistemas de transmissão. Olha aí, ó. O primeiro sistema de transmissão que eu coloquei aí foi a transmissão por contato. Então, gente, um sistema de transmissão ele funciona assim. Ele tem um só círculo, ou um só dos movimentos circulares, que estão ligados a um motor. Mas aí, a um motor que eu digo assim, pode ser, por exemplo, na bicicleta, o motor é você que está fazendo um serviço de motor. Pode ser um motor elétrico, pode ser um motor hidráulico, pode ser um motor a combustão, não importa. Mas aí, o interessante é que assim, ó, você faz acoplamentos e consegue transmitir o movimento. Então, por exemplo, ó, vamos dizer que aqui, ó,
Vamos dizer que o motor está aqui, ó, ligado aqui. Vamos dizer que o motor está ligado aqui. Tá? Vou soltar de novo a minha animação. Bom, na transmissão por contato, eu tenho alguém que está ligado ao motor e que está em contato, ou seja, encostado com uma outra peça. Então, observem só. Esse aqui está ligado ao motor e ele está girando, ó, com velocidade V. Quando a gente tem uma transmissão, então, por contato, esse aqui toca esse grande com a mesma velocidade linear ou velocidade tangencial. Então, a velocidade dos dois é igual. Que velocidade? Tangencial. Notem que, se não Ô, me engano... Michele, Oi? eu tinha ido na cozinha, essa é a primeira Slide transmissão de depois. velocidade que você explica, né? Ah, tá, bem. Então, notem, ó, que eu vou... Esse aqui está girando nesse sentido, ou seja, horário. E aí ele consegue transmitir a mesma velocidade para esse de cima, a mesma velocidade, tá? Que os dois estão ligados por contato. Aí a velocidade é igual. Deixa eu escrever isso daqui. Então, velocidade linear ou tangencial é igual. Michele, a velocidade angular significa... Eu posso linkar com o número de voltas? Pode. Com frequência, né? Pode sim. É muito bom. É eficaz que você faça isso. Então, vamos lá, ó. Então, a velocidade tangencial é igual. Vocês concordam que é igual, já que as duas estão encostadas e que uma toca a outra, empurra a outra com a mesma velocidade? É como se essa daqui, ó, ela encostasse o dedo aqui e empurrasse. Então, as duas têm a mesma velocidade tangencial, certo? Mas olha a hora que eu coloco esse trem para funcionar. Um detalhe interessante. Deixa eu pôr ali também, quer ver, ó? Deixa eu pôr ali também. Aqui as velocidades estão para baixo, ó. Aqui. E aqui. Só que aí, o que acontece? Essa daqui, ó, ela gira aqui, ó. Que ela foi empurrada assim, né? Sentido horário. Se essa aqui for empurrada para lá, vocês concordam que essa daqui vai girar assim, ó? Anti-horário? Sim. Então, essa daqui foi empurrada para cá, ó, ela gira assim. Essa aqui que tem o motor. Aí essa empurrou essa, ó. Aí essa gira assim, ó. Então, olha que essa gira no anti-horário e essa gira no horário. Essa gira no horário, essa gira no anti-horário. Então, na transmissão por contato, o sentido de rotação é oposto, ó. Estão vendo? Sim. Então, olha o que eu escrevi aqui para vocês. Que a velocidade... Gente, isso é bonito demais. Só de trem ter movimento aqui para vocês entenderem o que eu tô falando, é coisa linda. Então, a velocidade linear ou tangencial dos dois é igual. E a gente sabe que velocidade tangencial ela é igual à velocidade angular vezes o raio. Agora, prestem atenção no seguinte. Vou soltar de novo. Ó, essa daqui, ela dá uma volta completa rapidinho. Então, ela faz 360 graus rapidinho. E essa aqui, ela faz os 360 graus no mesmo tempo? Não. 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 Então, a velocidade angular da maior é menor do que a velocidade angular da menor. Sim ou não? Sim. A velocidade angular da maior é menor. Por quê? Porque para ela dar 360 graus, ela demora mais tempo do que a menor. Quer ver? Vamos contar quantos dentes que tem essa engrenagem. Ó. Deixa eu diminuir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dentes. Hoje eu vou contar, vocês têm paciência comigo. 1, 2, 3. Eu vou contar, não, vou pegar a régua aqui e vou medir. Eu perdi a paciência. Deixa eu ver. Ó, eu acho que essa de fora é o dobro. Então, ó, essa daqui tem esse tamanho, ó, de raio. Essa daqui tem esse tamanho de raio. Vocês acham que é o dobro? Vamos ver. Esse. É, não é? É o dobro. Então, ó, se essa daqui dá uma volta em, sei lá, em 1 segundo, essa daqui dá só meia volta. Então, a velocidade angular da maior é metade da menor. Entenderam? Sim. Sim. Ótimo. Ótimo. Então, a gente vai dizer assim, ó, se as velocidades lineares são iguais, vale o seguinte, ó, vale o seguinte, velocidade angular de A vezes raio de A é igual a velocidade angular de B vezes o raio de B. O que quer dizer isso, então? Vamos dizer aqui que a velocidade angular, vamos lá, velocidade angular de A vezes, vamos dizer que a A é a pequenininha, tá? Aí o raio de A é RA. A velocidade angular de B, que é a grande, o raio dela é o quê? 2 vezes RA. Então, no lugar de RB, eu pus 2 vezes RA. Então, ó, a gente pode cortar esse RA com esse RA. Então, a gente vai ficar como? Ficamos assim, ó. Que velocidade angular de A, passo 2 para cá, dividido por 2, vai ser igual a velocidade angular de B. A velocidade angular de B é a metade da velocidade angular de A. Eu provei matematicamente, mas vocês já tinham enxergado isso quando a gente observa a transmissão, ó. Sim ou não? No tempo que essa daqui dá duas... Cadê? No tempo que essa aqui dá uma volta, a pequenininha deu 2 já. É isso que eu vou precisar que vocês entendam. Na hora de fazer os exercícios, se você entender o raio, se você entender a proporção do raio, se você achar o fator de multiplicação, igual eu ensinei vocês no outro conteúdo, se você achar o fator de multiplicação, você achou a velocidade angular. E aqui sabendo que a velocidade linear é igual. Olha essa daqui, ó. Essa pititica. Essa pititica é bem menor do que essa daqui. Então, enquanto essa grande dá uma volta, essa daqui dá quantas? Várias. Se ela é 4 vezes menor, se essa daqui dá uma volta, essa daqui dá quantas? 4. Então, no sistema de transmissão por contato, a velocidade angular é inversamente proporcional ao raio. Quanto menor o raio, maior a velocidade angular. Entenderam? Sim. Gente, essa animação é tudo de bom. Pense numa aula que não sai do lugar. É essa daí, ó. Ninguém entende isso, mas com essa animação tá dando para entender com perfeição, não tá? Tá ótimo. A Michele. Ótimo, então. Vamos para o próximo slide. Agora, essa transmissão é por correia. Gente, essa transmissão por correia, ela funciona igualzinha a transmissão por contato. É como se fosse a transmissão por contato, só que quem faz o contato entre as duas engrenagens é uma correia ou uma corrente, né? Então, notem, ó, que enquanto essa daqui, ó, essa grande, dá uma volta, essa aqui deu quantas? 2. 2. Essa daí tem a setinha, dá para ver bem direitinho, né? Ó, que enquanto A dá uma volta, B dá 2. Notem que essa correia, ou essa corrente, ela impõe que a velocidade linear seja igual à corrente.
a corrente ou a correia impõe uma velocidade escalar ou linear ou vetorial igual. Então, ó, essa correia aqui, ela obriga que as duas tenham a mesma velocidade, ó. Só que quem tem maior raio vai ter menor velocidade angular. Então, ó, quem tem maior raio tem menor velocidade angular. Angular. Vamos ver de novo a animação. E aí, vocês vão ter que identificar assim, ó, você observou um movimento desse, não vai ter movimento no papel, né? Mas você observou um acoplamento desse, você tem que distinguir o que é igual, se é a velocidade linear ou se é a velocidade angular. Lembra que eu falei lá na hora que eu estava explicando que a gente ia ter que lidar com essa equação aqui, ó, que V é igual essa aqui, ó, que velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio. Então, para essas transmissões que a gente vai precisar disso. Então, você vai ter que saber, toda vez que você vê uma transmissão desse, você tem que saber se isso é igual ou se a velocidade angular é igual. Fala. Na transmissão por contato, a relação do raio com a velocidade é o contrário do que na transmissão por correia. Tá, não. Agora vamos falar. Não. Lá, ó, a velocidade linear vai ser igual. Só que na correia e no contato, quanto maior for o raio, menor é a velocidade angular, do mesmo jeito. Quem tem maior raio tem menor velocidade angular. Quem tem menor raio tem maior velocidade angular, tá? E, né, vice-versa. Então, ó, quem tem maior velocidade angular aqui, ó, angular, é a B, não é? Olha lá, ó. Agora vamos voltar. Ó, quem tem maior velocidade angular? A pequena, tem maior velocidade angular. Ela faz 360 graus mais rápido do que a grandona. Então, isso aí é igual nas duas. Olha lá. Então, na transmissão por correia, é igual na transmissão por contato. Quem que é igual? É a velocidade escalar, ou a velocidade linear. Oi. Então, o que muda da transmissão por contato para a transmissão por correia é só porque na do contato os sentidos vão ser diferentes e nesse é isso que é bom, Charles, bom, entendi agora. Quem que estava falando aí? Luana. Luana. Ô, Luana, o que você está falando é no sentido, né? É o sentido, não é a velocidade, é o sentido. O que muda? O que muda? Isso aí, a Jales me explicou o que você estava querendo falar. Enquanto essa roda horário, essa roda anti-horário. Nessa aqui, na correia, todo mundo gira para o mesmo lado. Então, ó, os dois estão girando horário. Então, qual que é a diferença da transmissão por correia e da transmissão por contato? Correia. Nossa. Correia. Mesmo sentido. Contato. Sentido oposto. A diferença é essa aqui, ó. Diferença entre contato e correia. Vou melhorar isso aqui, calma aí.
Ô, Michele, Oi. então sempre que as duas rodas estiverem em contato, de alguma forma, a velocidade linear vai ser a mesma? No caso, ela está em contato, sim, por causa Não, da correia, né? não. Então, tá. A engrenagem em si, né? Uma engrenagem com a outra. Pode Isso. desligar? Pode. Se as engrenagens tiverem contato, uma engrenagem com a outra, pela sua extremidade, aí a velocidade é igual. Porque pelo eixo é diferente. E a gente vai ver Mas agora. nesse caso da correia, não é que elas estão em contato, mas elas estão girando juntas porque a correia faz isso. Então é a A mesma correia coisa. faz o contato, né? Entendi. Beleza, gente? Beleza. Agora a gente tem outra forma de transmissão. Bom, agora é a transmissão por eixo, tá? Eu não achei a animação dela, daí a gente, depois que eu explicar, eu coloquei aqui um link para a gente entrar, que a gente vê tudo isso ali É só se funcionando. lembrar, igual ano passado, Michele, que eu sempre É, fazia para você, do lápis com sim, aquelas rodinhas. sim. Só que aí eu queria uma animaçãozinha só com ela, sabe? Isso aí, mas aí eu achei uma animação com todas. E a hora que eu acabar dessa aqui, eu Entendi. vou lá no link. Olha só, agora a gente tem duas. Notem que aqui, olha, que o sistema de transmissão é diferente. Você tem um eixo, o eixo é esse aqui, ó. Aqui, ó, você tem esse eixo, tá? E aí, as duas estão presas pelo eixo. Notem que do contato e no da correia, as engrenagens estão presas nas suas extremidades. Aqui não, aqui elas estão presas pelo eixo. Então, independente de uma ser maior ou de outra ser menor, quando elas giram, todo mundo gira com a mesma velocidade angular. Então, aqui, ó, nessa seringa aqui, por exemplo. Ó, isso aqui, ó, isso aqui e isso aqui tem raio maior do que o corpo da seringa. E tem raio maior do que a pontinha da seringa. Então, quando eu giro, ó, não importa quem é maior. Todo mundo vai girar 360 graus juntos. Então, o que é igual aqui? É a velocidade angular. Então, mesmo que uma engrenagem seja pequena e a outra seja grande, a velocidade angular é a mesma. Por quê? Porque quem produz o giro, ó, é a mesma fonte. Deu para entender? Sim. Sim. Agora é que dá uma bugadinha. Bom, então eu tenho aqui, ó, um mesmo eixo aqui. E eu vou colocar agora duas engrenagens, ó. Colocar essa. E vou colocar essa. Tá? Bom, se eu colocar essa aqui para girar, vocês concordam comigo, ó, que as duas vão girar no mesmo sentido? Porque o eixo é que manda nelas, elas estão presas ao eixo? Sim. Sim. Agora observe. Se eu escolher um ponto aqui, na extremidade. Se eu escolher um ponto aqui, na extremidade, quando eu der uma volta, peraí que eu vou arrumar. Quando eu der uma volta no bastão, esse ponto vai ter andado todo esse comprimento de circunferência. Quando eu der uma volta no bastão, esse ponto aqui, ó, vai ter andado só esse comprimento de circunferência. Então, notem que essa daqui, ó, que eu vou chamar ela de A, e essa aqui eu vou chamar de B, essa aqui andou um comprimento de circunferência muito maior. Então, o que que acontece? A velocidade escalar ou linear de A, velocidade de A, é maior do que a velocidade B. Por quê? No mesmo tempo,
porque elas giram juntas no eixo, no mesmo tempo, a B andou só esse pouquinho, ó, de comprimento. Enquanto a A andou tudo isso de comprimento e circunferência. Então, a A anda mais comprimento do que a B. Fala. Volta um slide, fazendo favor. O que eu não estou entendendo é o seguinte. Nesse caso, a velocidade linear das duas vai ser igual, certo? Vai. Só que a roda maior, que no caso é a A, Uhum. ela também vai andar mais do que a B. Assim, Não. Olha, Isa. Essa daqui, a A, ela tem o dobro do comprimento de circunferência dessa, não tem? Sim. Então, olha aqui, vamos dizer que o comprimento de circunferência dessa é 20 centímetros e o comprimento de circunferência da B é 10 centímetros. Olha que numa pedalada, eu ando 20 centímetros aqui, beleza? Beleza. Numa pedalada aqui eu ando, ó, vai lá, 10, 20. Andei 20 também. Porque essa dá 2 voltas, enquanto essa dá 1. E aí, no caso da transmissão por eixo, vai dar a mesma quantidade de voltas, não vai ter esse dobro de voltas para compensar Não, para compensar. Tá vendo que Entendi. compensa? Ó, aqui tem 20 centímetros. Vamos dizer que ele deu 20 centímetros numa volta. Aqui tem 10 centímetros. Né? Mas olha que... Deixa eu soltar ele. Ó, olha aqui, ele tem 10 centímetros, mas no tempo que esse dá uma volta, esse dá 2. Então, ele anda os mesmos 20 centímetros. Entendeu? No caso da transmissão. No caso da transmissão por eixo, ó, a velocidade angular é igual. Então, Sim. porque eles estão presos no eixo, então o eixo gira 360 graus, as duas vão brigar a girar 360 graus. Só que a A, quando ela gira 360 graus, ela gira 20 centímetros. Vamos dizer que é a mesma medida. E a B só anda 10. Aí ela não dá outra volta para dar 20. Não dá. Né? Entendi, entendeu? Beleza. Então tá. Deu para entender isso aqui? Ô, Michele. Sim. Então tá. Então, qual é a implicação disso? Imaginem que isso aqui seja o planeta Terra. Tá? Vamos viajar um pouquinho aqui na maionese. Ó, vou tentar fazer uma Terra aqui. Vamos dizer que isso aqui seja o planeta Terra. Tá? Vou reduzir aqui um pouquinho. E aí... Espera aí que eu sou enjoada. Aí. Vamos dizer que isso aqui é a Terra, tá? E aí... Não tá muito bom, não. Mas tá bom também. E aí vamos dizer que aqui é um sujeito que mora no Equador, aqui, ó. Na cinta mais larga, no Equador. Vamos dizer que aqui é um cara que é lá da Islândia, lá, sei lá dos polos. Vamos dizer que isso aqui é um cara que mora nos polos. E a Terra tem um movimento de rotação. E o movimento de rotação da Terra é de 24 horas. Ela dá uma volta no eixo dela em 24 horas. Você concorda que o cara que mora no Equador tem muito maior velocidade que o cara que mora no polo? Porque em 24 horas ele faz a cinta da Terra toda. Enquanto o cara que mora no polo fez só o polo. Vocês conseguem enxergar isso? Sim ou não? Não, Michele. Ó, imagina então que a gente tem o eixo da Terra, né? A Terra tem um eixo de rotação, não tem? E aí ela gira em torno dela mesma. Deixa eu ver aqui se eu mostro para vocês. É porque lá na escola eu tenho o globo, o mundi para girar para vocês. Ó, vou tentar rabiscar aqui na minha bússola. Ó. Então, ó, tem um cara que mora aqui, ó, na cinta da Terra, ó, no Equador. Aí, aqui. E tem um cara que mora aqui, ó, no polo. Não sei se tá dando pra vocês verem. Por causa que eu vou virando a bússola, vai girando junto, né? Aí fica ruim.
Deixa eu pôr aqui assim, ó. Vou pôr do outro lado. Não vai ficar bonito não, mas esse lado é melhor. Ó. Aqui. Né? Daí a Terra tem um eixo de rotação. Aí tem um cara que mora aqui, ó, no polo. E tem um cara que mora aqui, no Equador. Aí a Terra vai e gira em torno dela mesma, ó. Um dia que ela gasta isso, 360. Esse cara que mora aqui, ele andou o quê? Ele andou isso aqui, ó. Com o giro da Terra. E o que mora no Equador? Andou essa cinta toda. Se no mesmo tempo o cara do Equador andou, sei lá, 4 vezes mais do que o cara que mora no polo, quem é mais veloz? Michelle, eu não entendi. O menorzinho vai ser mais veloz, no caso? Não, ele anda só um pouquinho, em 24 horas. Mas ele vai Ele andar tá na mais cinta do rápido, eu acho. Equador, porque ele tem que rodar gente. toda a circunferência. Gente, na verdade ele não anda não, ele tá parado na casa dele, tá dormindo o dia inteiro hoje. Tá de quarentena. Ele tá parado, a Terra que girou. Então, um ponto aqui, ó, um cara que tá aqui, um ponto. A Terra que girou, ele tá dormindo em casa. A Terra girou 24 horas. Em 24 horas, esse ponto fez essa circunferência, o cara do polo. Fez essa circunferência, ó, deslocamento zero, uma distância percorrida, essa circunferência. O cara que mora aqui, qual que foi a circunferência que girou? A cinta da Terra, ó, o Equador inteiro, ó. Olha o tamanho do comprimento disso em relação a isso, ó. Na minha bola nem cabe tudo, ó. Aqui já cabe, ó. Então, vocês já viram o Pica-Pau? Aonde que lá no Pica-Pau eles lançam os foguetes para fora do planeta? Vocês sabem o nome lá? Vocês lembram? Na Lua? Pica-Pau. Não, mas ele vai para onde na Terra para lançar o foguete? Lá no pântano, que tem lá o jacaré, como é que chama o lugar de lançamento? É o lugar de lançamento dos Estados Unidos. Chama Cabo Canaveral. Não é? Chama Cabo Canaveral. É lá no lugar de pântano, onde tem alligator, ali pela Flórida, é um lugar quente, não é? Por que que eles não vão para um lugar mais frio, mais para cima? Porque aqui, ó, a velocidade de lançamento do foguete é muito maior do que aqui em cima. Por quê? Porque a Terra está girando e se arrebentar, entre aspas, a cordinha que prende o foguete à Terra, que seria a gravidade, ele vai sair com maior velocidade aqui ou aqui? Aqui. Por que que ele vai sair com maior velocidade aqui? Porque aqui o planeta tem maior velocidade linear. Porque a angular é igual no planeta todo, porque todo mundo dá uma volta em 24 horas. Se não deu para entender, eu vou para a animação. Espera aí que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá ver isso aqui. Espera aí que meu mouse está dando problema. Só um minutinho que tá indo. Vocês estão vendo aí carregando? Sim. Então, beleza. Deixa eu só limpar isso aqui. Ó, essa primeira transmissão aí, ó, que a gente está vendo, é no movimento circular de um relógio. Então, a gente já falou aí, né? Como é que ele funciona. Agora eu vou acelerar aqui para eu achar o que eu tô querendo. Ó, depois, se vocês quiserem ver isso aqui, é bem legal. Tá lá, aí, ó. Vamos aqui, ó. Primeira transmissão. Ó, transmissão por contato. Ó, na transmissão por contato, olha lá, que essa daqui vai dar uma volta muito mais rápida do que essa. Então, ó, um ponto estiver aqui na periferia, ó, e esse aqui, ó, olha como ele demora, como essa engrenagem demora para... Espera aí que eu vou voltar um pouquinho. Ó, vamos ver aqui. Aqui a gente tem, vamos contar os dentes aqui da engrenagem para a gente ver essa relação de velocidade. Isso aqui é de forma prática, viu, gente? A gente conta mesmo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, duas vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha que essa daqui é 3 vezes maior. Então, esse aqui, o raio é R. O raio dessa aqui é quanto? 3R. 3R. Porque tem 3 vezes 8 aí, tem 24 dentes. Certo? A velocidade linear é igual. Por quê? Porque elas estão por contato, elas são obrigadas a ser empurradas com a mesma velocidade. Então, ó, velocidade linear igual. Agora, a velocidade angular de A, vou chamar essa daqui de A. Vou chamar essa de A. Vou chamar essa de B. Notem que a velocidade angular de A... Eita. A velocidade angular de A, ela é maior do que a velocidade angular de B. Quanto maior? A velocidade angular de A é igual a 3 vezes a velocidade angular de B. Ela gira 3 vezes mais do que B. E as duas, ó, essa daqui, independente de qual esteja tocada pelo motor, vamos dizer que essa aqui que está tocada pelo motor e ela vai para lá, então ela empurra essa daqui para lá, com a mesma velocidade linear, ó, as duas têm a mesma velocidade, uma empurra a outra. E aí a gente vai ter essa daqui girando para cá, tomara que tenha sido isso mesmo, se for o contrário, eu tudo de novo. E essa aqui girando para cá, então os sentidos vão ser opostos, vamos ver. Ó, estão entendendo? Sim, Agora, chefe. agora, peraí que eu vou limpar para a gente analisar essa outra agora. Nós vamos analisar o por eixo já também, viu? Peraí que tem uma pergunta aqui no chat. Se a aula acaba às 9? É. Então tá. Agora olha essa, pra você ver. Vamos ver quem que é o motor aqui. Aliás, qual que é o sentido aqui? É assim, ó, o sentido. Agora essa, ó, o sentido dessa é assim. Dessa também. Então, agora, ó, por correio, o sentido é o mesmo. A diferença entre contato e correio é só o sentido. Aqui a gente tem velocidade assim, ó, é sempre tangente, não é? Então, ela vai ser aqui. Aqui também vai ter a mesma velocidade tangente, com o mesmo módulo. Só que essa daqui, ó, deve ser a mesma relação de 3 vezes. Então, a velocidade angular de A, vamos chamar essa aqui de A, vamos chamar essa daqui de B. Ó, do mesmo jeito. A velocidade linear é igual. É igual. E velocidade angular de A tem que ser 3 vezes a velocidade angular de B, coitadinha. Ela tem que correr muito mais do que a B. Ela tem que girar muito mais do que a B em relação a ângulos, para ela conseguir acompanhar a B. Todo mundo entendeu? Beleza. Então, agora vamos ver se tem aqui uma transmissão por eixo. Vocês podem assistir isso daí, tá lá na frente, capítulo 4, tem isso aí, ó. Olha lá, ele vai mostrando quanto de ângulo na unidade de tempo. Aí, mas eu quero essa aqui, ó. Vou soltar o som, pra vocês verem.
Olha aí, gente. Eles não estão girando juntos. Vocês viram que eles giram juntos esse tempo todo? Só que, olha só, eles estão juntinhos. Ai, peraí. Olha lá, ó. Eles estão juntos. Olha lá. Só que esse aqui, ó, gira isso aqui, ó, mas é no mesmo tempo. Enquanto esse aqui, ó, gira uma circunferência muito maior no mesmo tempo. Ó, o tempo é o mesmo para os dois. Então, um ponto aqui, ó, ele vai girar isso tudo. E o que é, vamos lá, o que é velocidade? A velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. Então, ó, se é no mesmo tempo, se o tempo for constante, se a distância, se o tempo for constante, quer dizer que o tempo é constante. Então, vamos dizer que uma gira D, a outra gira o dobro, 2D, dividido pelo mesmo tempo. Vamos chamar essa de A, vamos chamar essa de B. Olha lá, ó. Se B anda 2D no mesmo tempo que A anda D, então a velocidade de B é maior do que a velocidade de A. Vou soltar de novo, ó. Bom, então, quando a gente estava vendo a engrenagem por contato, os acoplamentos por contato e por correia, a gente entendia que quem tinha maior tamanho tinha menor velocidade angular. Agora que a gente está trabalhando com as engrenagens aqui, ó, no acoplamento por eixo, a gente vê que quem tem maior raio tem maior velocidade linear. Vamos ver só o finalzinho aqui, sem som, porque está muito dramático esse som. Só para a gente ver essa última engrenagem aqui, ó, que a gente tem um conjunto de várias... Olha lá, ó. Aqui a gente tem, ó, por eixo, tá vendo? No mesmo eixo. E aqui a gente tem acoplamentos por contato, ó. SS por contato, aqui por contato, aqui por contato. Aqui por contato. Notem que... Aqui, ó. Notem aqui. Vocês vão observar aqui, ó. Aqui é o mesmo eixo, né? Então, quem tá esse aqui e esse aqui giram com a mesma velocidade angular. Agora, notem esse e esse aqui, que são por contato. Essa e essa. Vou até marcar aqui para vocês, ó. Observem essa daqui. O saco. Espera aí. Aqui, ó. Observem essa daqui, ó. Essa e essa. É por contato. Então, se é por contato, a velocidade linear delas é igual. Mas essa daqui dá muito mais voltas angulares. Muito mais ângulo do que essa. Olha como ela é mais veloz. Quer ver? Vou soltar para vocês verem como ela é muito mais veloz. Olha como essa daqui, ó. A gente tá tremendo, ó, do que essa. Tá vendo? Essa aqui também até tremendo. Deu para entender aí, galerinha? Michele, quanto maior a velocidade? Linear, por mesmo eixo, sim. Vai depender aí daquela imagem que você acabou de mostrar, que é a maior que está girando mais rápido. Não, a menor que está girando mais rápido. Aquela lá. Olha aqui, quer ver? Vou pôr de novo. Ali é por contato. Ali não é por eixo, não. Onde eu mostrei é por contato. Ó, vou mostrar de novo. Aqui onde eu mostrei é por contato, quer ver?
Aqui, ó. Essa com essa estão encostadas. Ó, essa com essa. Essa com essa estão encostadas. Peraí. Assistam esse vídeo aí, gente. Que eu tô mostrando pra vocês, esse videozinho, que ele é muito interessante. Aqui, ó. Essa e essa aqui, ó. Vou soltar pra você ver. Essa pequena, essa pequena, essa pequena. Elas estão ligadas por contato com essa. É porque tá de um ângulo que a gente não tá vendo, mas elas estão por contato, ó. Todas essas daqui estão ligadas por contato, ó, esses 4 aqui. Elas estão todas no mesmo eixo, só que essa em relação a essa, ó. Deixa eu mudar de cor aqui. Aqui, ó. Essa em relação a essa é contato. Essa em relação a essa é contato. Essa em relação a essa é contato. Achando que essa parte de cima era a mesma. Não, são diferentes, ó. Aqui, em cada um desse aqui, ó, é um jogo com 3, ó. 1, 2, 3. Ah, tá, entendi. 1, 2, 3, entendeu? Ó, vou soltar pra você ver. Ó, olha como essa daqui voa em relação a essa. Olha como essa anda muito mais rápido, ó. Olha essa daqui, como ela voa em relação a essa grande, ó. Ah, tá, entendi. Tá? Aí aqui, ó. Aí aqui ele tá mostrando outra coisa, quer ver, ó? Agora, observando aqui, essa daqui, ó, elas são todas presas aqui no meio por eixo. Mas aqui são várias combinações de engrenagem. Então, nota que esse ponto aqui e esse ponto aqui, ó, eles estão presos pelo mesmo eixo também. Aqui, ó. Essa aqui, ó, tá no mesmo eixo que essa, ó. Então, a velocidade angular delas é igual. Só que essa daqui, ó, vai girar só essa circunferênciazinha, enquanto essa aqui gira toda essa circunferência. Ó, eu vou soltar para vocês verem, ó. Ó. Tá vendo? Elas são obrigadas a fazer a mesma velocidade tangencial. Só que é igual o caso do planeta que eu falei com vocês. Só que a velocidade angular é a mesma, só que elas andam, uma anda muito mais do que a outra. Vão lá para os resolvidos. Quantas horas? Dá tempo de eu abrir meu Bernoulli para a gente fazer exercício resolvido? 8h53. Dá, não. Aí nós vamos fazer o seguinte. Vou só explicar para vocês aqui o da Terra. Deixa eu ver se eu acho aqui. Quer ver? Às vezes tem aqui. Só um minutinho. Só para eu entrar aqui na internet. Deixa eu ver se eu tenho só a rotação aqui que eu explico para vocês. Aqui, ó. 5 segundos. Espera aí, 5 segundos. Ai, mais 5. Só para mostrar para vocês isso aqui, eu já solto vocês. Aqui. Ó, cadê os meninos que estavam com dúvida? Presta atenção aqui. Estão aí? Sim, Michelle. Então tá. Olha aqui, ó. Mora uma pessoa aqui, tá? Tá vendo aqui esse risco aqui, ó? Esse aqui é o eixo da Terra, né? 23 graus, ó. Ele tem uma inclinação de 23 graus. Então, eu tenho aqui uma pessoa que mora aqui, ó. Tá? Nesse ponto. Vou pôr o ponto primeiro, ó. A pessoa mora aqui, nesse ponto. E tem uma pessoa que mora aqui, ó. Neste lugar. Aí, a Terra deu um giro completo. O que vai acontecer com essa pessoa, ó? A Terra girou, peraí, deixa eu só ver para que lado que a Terra aqui está girando, acho que é para lá. Então, a Terra vai girar assim, ó, né? Aí a Terra vai girar e ela vai voltar para cá, ok? Agora, a pessoa que está aqui, a Terra vai girar para lá, vai dar a volta lá atrás tudo e vai voltar para cá. A velocidade angular é igual, não é? Elas deram 360 graus, ou 2π radiano, em 24 horas. Aí, melhorou.
Elas fizeram 2π radiano em 24 horas. Só que essa pessoinha que está aqui, ó, o giro dela corresponde a um giro desse tamanho. A pessoa que está aqui, na cinta da Terra, ela dá um giro desse tamanho. Ó, corresponde a um giro deste tamanho. Então, nas mesmas 24 horas, essa pessoa que mora no polo andou só isso, ó. Andou, gente, em relação ao observador fora da Terra, em relação à Lua, por exemplo, que na verdade já pode estar em casa, sentadinho. E quem mora no Equador andou tudo isso. Ó, vou soltar para vocês verem isso aqui, ó. A Terra se movendo, ó. Olha lá, fiz pro lado errado. Entenderam? Sim, agora deu para entender. Ótimo. Então, gente, encerramos por hoje. Foi um prazer estar com as vossas senhorias.